Ok. Então, este é o nosso modo de fontes de informação, iniciando hoje, 12 de 11 até 5 de 12. Esta é a minha estrutura de apresentação para o dia de hoje. Ah, e falaremos um pouco de alguns conceitos de comunicação científica, fontes de informação científica. Aqui o enfoque é para os tipos de fontes de informação científica. Depois iremos apresentar de forma rápida, apenas a apresentação mesmo, de links de portais de base de dados de informação acadêmica científica, que mais tarde iremos selecionar alguns para fazer as pesquisas. E falaremos um pouco sobre fundamentos para a pesquisa bibliográfica, o processo de pesquisa de informação científica, operadores booleanos, busca simples e avançada, pesquisa de informação científica. Essas três últimas partes, tópicos, iremos ver na próxima sessão. Mas iremos até mais ou menos operadores booleanos ainda hoje. Ok? Antes de passar para o slide seguinte, portanto, como eu disse, o nosso interesse aqui é apenas apresentar a terminologia, não é abordar a comunicação científica na sua profundidade. De qualquer forma, o que é que seria comunicação científica? Eu começaria agora a fazer esta pergunta para os colegas. Penso que estou aqui diante de colegas, que alguns provavelmente estejam a fazer mestrado ou doutoramento, alguns que são docentes, também, não sei até agora, mas pronto, acredito que estamos mais ou menos numa turma com diferentes com colegas que vêm de diferentes instituições, também provavelmente com diferentes tarefas ou atribuições ou interesses aqui. De qualquer forma, todos devem ter alguma noção do que se trata em comunicação científica. Então, gostava de ouvir se tem alguma ideia o que é isto de comunicação científica. Quando nós falamos de comunicação científica, nos referimos ao que é concretamente. Alguém tem opinião ou quer fazer alguma colocação à volta? Vou fechar a minha câmera para garantir que não há interferência na... Boa tarde, professor. Sim, por favor. Sim, estou aqui a tentar puxar uma ideia. Sim. Recordo-me que quando estivemos a ver o módulo anterior, Uhum, em algum momento estivemos a falar sobre como é que as pessoas que fazem a investigação científica uhum, comunicam às pessoas acerca dos resultados da investigação que eles fizeram. ok. E nessa altura usamos um manual e continha lá alguns aspectos em relação a isso, Uhum, em que eles diziam que é preciso, em algum momento, particularizar o tipo de apresentação que vamos fazer, por exemplo, para determinado público-alvo, ok. que se a nossa informação resultante de uma investigação é publicada num jornal, eventualmente o jornalista vai adaptar aquela informação ao seu público-alvo, Uhum, que existem, por exemplo, jornalistas, como é que eu diria, especialistas em determinadas áreas, porque o interesse deles é estudar alguma área e comunicam-se melhor ok. naquela área e, portanto, assim, de forma resumida, eu diria que comunicação científica é o ato Uhum, de levar o conhecimento produzido uhum, ao destino, ao destinatário final, que é
a comunidade acadêmica Uhum. e a comunidade em geral com vista a alcançar um dos objetivos últimos da Uhum. ciência, que é Uhum. resolver os problemas da sociedade. Exato. Pronto, é por aí mesmo. Portanto, comunicação científica significa o que o colega explanou, e em poucas palavras diria que toda investigação não comunicada, ela não é reconhecida primeiro e foi uma perda de tempo, de recursos e tudo mais, porque no final o que nós fizemos, se nós não comunicamos, então nunca será utilizado, nunca será conhecido e por aí vai. Portanto, há uma necessidade sempre de comunicar e quando comunicamos dentro da comunidade científica, usamos então os processos da comunicação científica que são um pouco diferentes da maneira como nós comunicamos no nosso dia a dia, sem ser comunicar resultados de investigação. Portanto, os resultados de investigação, elas são comunicadas dentro de certo rigor que é também estabelecido pela própria comunidade científica. Portanto, cada comunidade pode ter uma forma, inclusive própria, de fazer esta comunicação científica. Ou quando eu digo cada comunidade, portanto, as áreas científicas elas determinam as comunidades científicas. Os sociólogos, os antropólogos, os historiadores, os físicos, os químicos, os engenheiros, os médicos, os biólogos, pronto, agrônomos por aí. Cada uma dessas áreas, então, tem formas específicas ou metodologias específicas ou processos específicos com os quais, então, primeiro, apresenta os resultados, depois verifica os mesmos, depois são aceitos ou não aceitos, e quando aceitos, então vão fazer parte do conhecimento daquela área, daquela área científica e vão agregar ao que já existe e vão aqueles conhecimentos serem utilizados para produzir próximos outros conhecimentos. Portanto, sempre que nós pensamos em fazer alguma investigação, na verdade, temos que primeiro olhar para o que já foi produzido em termos de conhecimento científico, utilizando métodos científicos, e aí olhamos as lacunas que existem nesse conhecimento que já é existente, e são essas lacunas que nós tentamos suprir em novas investigações e chegamos a novos resultados e são verificados, são validados e, se validados, passam a compor o espólio do conhecimento e vamos, assim, progredindo com o desenvolvimento da ciência e do conhecimento científico. Ok, então, quando falamos de comunicação científica, existe então existe o que nós chamaremos então de formas ou canais de comunicação científica. Eu estava a dizer que sempre que falamos de comunicação científica, então para o nosso módulo me interessa apenas focar no aspecto que tem a ver com a forma como é que nós comunicamos, portanto, os canais que nós usamos para comunicar. Ok, já avançou. E então, na comunicação científica, para o nosso modo, nos interessa perceber que existem dois canais principais de comunicação, o canal formal e o canal informal. Portanto, o colega, quando esteve a falar, a volta de comunicação científica, teria dito de que, pronto, sempre que fazemos a investigação, precisamos
de comunicar para a comunidade científica. Portanto, podemos o fazer no final, mas também podemos o fazer ao longo do processo de investigação em si. No final, normalmente nós o fazemos produzindo algum documento, mas antes disso, podemos o fazer através de contactos pessoais, podem ser por e-mail, podem ser por contactos orais, em conferências, no corredor, ou até telefônico, contatos pessoais, e nós fazemos isto no nosso dia a dia enquanto investigadores. Todos os investigadores, pelo menos aqueles que estão no ativo em uma instituição de investigação, o seu dia a dia é de comunicar a ciência de várias formas, nestas duas que estão aqui, principalmente. Ok? E quando inicia um certo projeto de investigação, a primeira coisa que faz é uh, identificar um tema, né, que vem da lacuna existente na literatura, provavelmente atual. Então, ali acontece aquele primeiro momento, opa, talvez eu possa tentar fazer algo para suprir esta lacuna. Ou porque vem de um problema real da sociedade em que eu estou dentro dos assuntos que estão a acontecer e preciso ajudar a resolver os problemas daquela comunidade específica. Mas nisso tudo significa de que nesse momento você vai provavelmente consultar os seus colegas aí para perceber melhor aquele fenômeno que tanto lhe apoquenta. Então, estará a usar um dos canais de comunicação científica, que é o informal, portanto, a comunicação oral, e contactos pessoais. Que, portanto, se percebeu este fenômeno numa comunidade, provavelmente você irá lá àquela comunidade até tentar perceber melhor, mas depois, dependendo do seu background, provavelmente irá procurar um especialista ou um seu tutor ou um colega que você julga ter mais domínio sobre a área para aconselhar. Então, isto está dentro do que nós chamamos de comunicação científica, usando o canal informal. Portanto, ela acontece principalmente via contacto oral, com colegas, especialistas, ou outros que tenham o mesmo interesse naquele assunto, ainda que não sejam especialistas, mas estão a estudar o mesmo assunto. Então, para não fazer a mesma coisa, provavelmente você irá contactá-los para perceber qual é o foco que eles estão a tomar e o que é que você poderia fazer para complementar os estudos. Podemos imaginar uma situação em que você está diante de um problema que precisa comunicar com pessoas que provavelmente não são de fácil localização para ter um contato mais próximo através sei lá, de dispositivos móveis, mas consegue ter um e-mail deles, então envia aí alguma mensagem a solicitar alguma coisa sobre aquele assunto, ou mesmo porque são aquelas pessoas que estão aqui próximo de si e pode ir ter com eles e poder conversar. Então, estaria a usar o canal informal. E, mais do que usar o canal informal, nós temos o chamado colégio invisível. Não sei se neste módulo que estiveram a ver estes aspectos, terão falado sobre o que seria um colégio invisível. Se sim, ou mesmo que não, alguém tem alguma a ideia do que seja o colégio invisível neste âmbito de comunicação científica? Por favor. Não? Ok. Colégio invisível. Eu vim falando de contatos que nós podemos estabelecer com colegas, na mesma instituição, mas também com pessoas que possam estar em outros locais,
para discutirmos aspectos de um determinado assunto. Então, estas pessoas com quem nós nos comunicamos para discutir aspectos específicos de uma certa temática, em comunicação científica, chamamos a este grupo, que não é grande, são grupos pequenos, que vão até 15 pessoas ou menos, até chamamos a este grupo de colégio invisível. Por que invisível? Porque muitas das vezes nós nem iremos nos aperceber de que nós estamos a criar uma rede de contato para discutir um assunto. Eu vou fazendo isso de forma aleatória, mas sempre que eu quero quer dizer, desenvolver alguma discussão a volta daquele tema, volto a contactar quase que as mesmas pessoas, ok? De forma até aleatória, sem necessariamente um programa específico. Então, é daí que surge o termo de colégio invisível. Nós podemos ter colégios invisíveis para diferentes temáticas. Eu, por exemplo, hoje trabalho mais com a temática de ciência aberta, acesso aberto, mas em tempos passados trabalhei muito, inclusive, com a própria comunicação científica, bibliometria, cientometria, ainda que também se aplica a bibliometria, cientometria na ciência aberta e acesso aberto, mas era uma outra perspectiva. Então, naquela perspectiva, eu tinha normalmente outro tipo de contato com outras pessoas que desenvolver estudos na mesma linha que eu. E aqueles indivíduos ou aquelas pessoas, então, faziam parte do meu colégio invisível sempre que eu estivesse a desenvolver algum estudo bibliométrico por aí. E hoje tenho mais inclinação, por exemplo, em tecnologias para acesso aberto, acabo buscando ideias ou conversar com outro tipo de comunidade, que não é a mesma comunidade que eu conversava quando queria perceber um pouco mais sobre bibliometria, por exemplo. Então, tenho várias redes e cada uma dessas redes temos assuntos específicos que nós discutimos, que são similares, mais ou menos. E nós chamamos a isto, então, Colégio Invisível. E aqui no Colégio Invisível, mais uma vez, usamos o canal informal. Então, e quase que toda a investigação científica sempre inicia desta maneira, ok? Claro que posso ter percebido isso ao ler algum documento, mas depois, logo a seguir, o que vou fazer são contatos pessoais para ir percebendo aquela temática e volto aos documentos. Então, saindo do canal informal para o formal, o que é canal formal? Como podem ver ali, é composto por documentos publicados, ok? E aqui como estamos a falar de ciência e comunicação científica, não é qualquer documento publicado. É um documento publicado, sim, mas que tenha sido revisto pelos pares. Portanto, são todos aqueles documentos publicados que passam por um processo de revisão por pares. Volta a uma outra questão para nós aqui. Terão já este conceito de revisão pelos pares? Acredito que sim, no outro modo deve ter sido falado isto, ou não? Sim, colegas, vamos dialogar para eu não falar sozinho, É, acho que nós chegamos de falar, mas eu me recordo que falamos acerca de artigos científicos, ok? mas a questão de revisão de pares, de como é que procede, eh, não, pelo que posso estar equivocado, mas não me recordo, não sei os outros colegas meus aqui. Ok. Mas falamos propriamente de artigos científicos, mas revisão de pares, quais são os procedimentos para aprovação do artigo, por aí, não. Ok. Tudo bem. Ok? Portanto, de alguma maneira já tem essa chamada de atenção. Nós vamos também aqui entrar em detalhes sobre o próprio processo. O mais importante que para nós, neste momento, é fixar exatamente isto. É aceito como um documento científico aquele que passou por revisão de pares. Ok? Se não passou por esta
este procedimento, ele não entra dentro do espólio de conhecimento que nós consideramos como sendo científico. É muito importante isto, porque há onde encontrar livros publicados por um autor que escreveu e publicou, porque ele tem condições de o fazer, mas que ele escreveu e publicou sem colocar este manuscrito, o livro, né, para revisão antes da sua publicação. Esse livro não é livro científico, é qualquer outra coisa menos livro científico, livro acadêmico científico. Portanto, em princípio, devemos prestar atenção a isto. Documentos publicados com revisão por pares têm lá, digamos, elementos que nos permitem perceber se houve ou não este procedimento de revisão por pares. E falou o colega de artigo científico. É bem mais fácil identificar isto em uma revista do que em livros, às vezes. Alguns livros não vão com facilidade apresentar esta informação. Nós teremos que ter algum mecanismo de fazer essa verificação. Mas onde eu quero chegar? Por exemplo, você tem um colega, docente ou supervisor, até reconhecido no meio acadêmico, científico, se eles escreveram um livro apenas porque o nome dele é aquele que todos nós conhecemos, e ele não colocar esse livro para validação pelos pares, e ele publicar até numa editora que não segue também o procedimento de revisão por pares, esse livro não pode ser considerado como sendo livro científico, ainda que o autor seja um indivíduo renomado e reconhecido no ambiente acadêmico, científico. Se o livro que ele colocou em publicação não passou por revisão por pares, ele não é aquele documento considerado como tal. Okay? E todo livro que é científico deve ter um corpo editorial que vai então fazer a validação daquele conhecimento ali produzido, portanto, que faz todo o trabalho de leitura, verificação se foram seguidos todos as metodologias daquela área científica que ele está a publicar, se a metodologia usada realmente nos leva ao resultado que está ali exposto, e tudo isso, ok? Então, este é o papel do corpo editorial e vai, então, em princípio, submeter este livro a alguma avaliação por algum comitê ou por algumas pessoas especialistas naquele conteúdo. Quando falamos de artigos de revistas científicas, é bem mais fácil de percebermos isto, porque aquelas revistas que seguem este procedimento já colocam explicitamente lá na própria revista, ou no site hoje em dia, todas as revistas praticamente são publicadas online, e tem as suas páginas, e lá na página da revista vamos para a área sobre a revista, portanto, about, ou sobre a revista, e lá em sobre a revista temos várias secções, e uma das secções vai dizer se aquela revista submete os manuscritos ao processo de revisão por par e qual é o processo que é seguido. Portanto, existem várias modalidades de revisão, a dupla cega. Dupla cega significa de que quando eu, como autor, submeto o meu manuscrito para publicação numa determinada revista que segue o modelo dupla cega, o editor, quando receber e
fazer a primeira avaliação administrativa, só para verificar as normas, se foram seguidas, os conteúdos, se está alinhado com o objetivo daquela revista. Depois vai mandar aquele meu manuscrito para duas pessoas, em princípio mínimo, são duas pessoas especialistas na área, para fazer a avaliação. Portanto, isto, e estas duas pessoas, quem ele vai enviar, ele deve anonimizar o manuscrito, ou seja, eles não devem saber quem é o autor daquele manuscrito, ah, assim como quando eles mandaram os comentários sobre a sua avaliação àquele manuscrito, ele deve anonimizar isso quando manda para o autor para fazer as devidas correções. Portanto, o que significa que nem o autor, nem os revisores conhecem um ao outro, ok? É por isso que é dupla cega. Portanto, dupla nos dois sentidos. O autor não vai saber quem avaliou o seu manuscrito, o avaliador não saberá, não deve saber quem é o autor daquele manuscrito que ele está a avaliar. Isso chamamos de revisão por par em dupla cega. Depois temos a revisão simples. Simples significa de que um dos lados conhecerá o outro. Normalmente, nesses casos, o revisor sabe quem é o autor, quem não é anonimizado, o revisor vai fazer sabendo quem é o autor, ou o autor saberá quem é o revisor. Portanto, vai depender da política daquela revista. Mas normalmente é o lado do revisor é que não deve ser conhecido para evitar até aqui conflitos das vezes quando é rejeitado depois a pessoa pode depois querer fazer ajuste de conta com quem fez a revisão do seu manuscrito. Portanto, essa é a ideia de revisão por pares inicial, ou aquela que hoje em dia chamamos de revisão aberta por pares. Portanto, em que tanto o revisor é conhecido, assim como tanto o revisor é conhecido pelo autor, o autor sabe quem é que foi o revisor do meu manuscrito, do seu manuscrito, aliás, assim como o revisor sabe quem é o autor daquele manuscrito que ele está a fazer revisão. E essa é a nova abordagem, ou o novo paradigma, na verdade, da ciência. Quando a gente fala da ciência aberta, há uma tendência de se abrir todos os procedimentos, não só deixar que as pessoas tenham acesso ao conteúdo final, mas também percebemos como é que foi avaliado para até chegar ao documento final. Portanto, aqui nós abrimos até, e quando é assim, o revisor, quando recebe o manuscrito, faz os comentários, seus comentários ficarão disponíveis, assim como o seu nome ficará patente ali e eu saberei quem é que fez aqueles comentários e pronto, eu vou rever de acordo com aquilo que eu achar que sim deve ser revisto e posso provavelmente não concordar com tudo que o revisor fez como comentário. Depois teremos que iniciar aí um processo de discussão até chegarmos a um certo consenso e é quando se faz a publicação daquele documento. Mas fiquei muito tempo nisto para dizer o seguinte. Sempre que nós tivemos a fazer uma investigação, tanto um projeto de investigação, em que nós nos baseamos em conhecimento científico, devemos sempre usar documentos publicados em fontes que são confiáveis. E as fontes confiáveis para isso são aquelas que nos apresentam todos os elementos que nos permitem saber de que sim, aqui o conteúdo publicado nesta fonte, ele passa por um processo rigoroso de revisão de pares. Existem no mundo muitas revistas científicas. Algumas não fazem a revisão de pares do que publicam. E nós podemos usar esses conteúdos e
Mas se nós vamos usar esse conteúdo, por exemplo, para uma tese, para uma dissertação, para um artigo que vamos publicar, poderemos ter alguns problemas no meio, porque a sua tese, a sua dissertação, depois irá para um júri de especialistas. E se aquele júri de especialistas descobrir que você usou fontes que não são confiáveis, aqui não confiável, por quê? Porque os conteúdos publicados naquelas fontes não passam por um processo rigoroso de revisão por par, podem simplesmente eh, mandar refazer todo o seu trabalho, ok? Porque foi baseado em conhecimento que não está de acordo com aquilo que são os preceitos da comunidade científica daquela área em específico, ok? Então, este é o ponto que eu queria chegar, ok? Então, vamos sempre, quando recebemos ou localizamos um artigo científico na internet, temos que verificar se aquela revista que publica aquele artigo segue esses procedimentos, porque se não segue, descarta esse artigo, não deve usar. Até pode ler, mas não deve citar. Porque se citar, pronto, você poderá estar a citar algo que vai te prejudicar mais para frente. E aqui podemos associar isto também às revistas predatórias, ok? Que não são bem vistos pela comunidade científica. Daí que é importante sempre, quando nós localizamos um artigo na internet, depois temos que ir até a revista e percebemos se é uma revista credível, não faz parte das ditas predatórias, e se não faz, ok, pelo menos é uma revista que não é predatória, ainda que não seja de grande prestígio, porque todas têm prestígio, mas de grande prestígio, aí pode usar, se ela pelo menos mostra lá no seu site que segue todos os procedimentos de validação do conhecimento, tem um corpo editorial que é confiável, é verificável e tudo isso. Coloquei aqui documentos publicados que podem ser artigos científicos, de revistas científicas, podem ser livros, podem ser patentes e outros documentos. As dissertações, o que vem aqui embaixo, né? Anais de inventos, relatórios técnicos. Relatórios técnicos são considerados também canal formal de comunicação científica. Se eu estou a executar um projeto de investigação científica, normalmente o primeiro documento que nós produzimos lá é o relatório técnico, depois é que vamos para os outros tipos de documentos, ok? Eu estou a desenvolver o projeto e posso ter vários relatórios ao longo do desenvolvimento do projeto, e esses relatórios técnicos são, em princípio, validados pelas equipes técnicas, né? Daquele projeto. Então, são considerados também canais formais de comunicação científica. As teses, dissertações são validadas pelos júris, que são nomeados para aprovação. Aqui alguém vai perguntar, mas será que toda dissertação ela tem um conteúdo acadêmico científico? Sim, porque nós temos que confiar no júri que está ali. O júri de uma dissertação e de uma tese faz o papel dos revisores que eu me referi lá no caso dos artigos. No caso dos artigos, normalmente são no mínimo dois revisores, que também são pessoas da comunidade científica que são solicitadas a fazer a revisão. O mesmo acontece com uma dissertação. Então, quando você termina, lá no seu departamento, na sua universidade, procuram-se duas pessoas especialistas, ou três, dependendo dos regulamentos de cada instituição, que vão compor aquele júri. Então, esses são os que validam aquele conhecimento em termos de segmento das metodologias científicas que são, digamos, reproduzíveis. Os livros também fazem parte dos canais de comunicação científica, e depois as revistas científicas, tanto, também. Então, sobre comunicação científica, era isto que eu queria falar, apenas, como eu disse, é mesmo para nós termos aqui a mesma terminologia quando estivermos a avançar para as bases de dados. Quando eu
falar de artigos científicos, saberemos que estamos a falar de artigos científicos publicados em revistas com revisão por pares. Sim, veja a mão da colega Amici, por favor. É o colega, professor, não ao É o colega. bom, Amici é nome do... Desculpa. É, tá bem. Sou homem, professor, desculpa. Sim, sim, desculpa mesmo. É que teve uma aluna chamada Amici, por isso que eu pensei que fosse. Desculpa mesmo. Epa, eu tinha que conhecer ela, porque o Jamice eu conheço mais homem, mas É tudo bem. Jamis ou Amici? A Missy. Amici. Eu tive uma aluna chamada Amici, há muito tempo atrás, acho que 2000, sei lá, 12, 13 por aí. Uhum. Yeah. Ok, mas Sim, pronto. professor, eu tenho uma dúvida. Uhum, Muitas das vezes nós temos deparado com alguns manuais uhum, ou são manuais de procedimento normalmente que são produzidos nas instituições. uhum, Contrata-se um consultor e ele vai fazer um trabalho uhum, para uma determinada instituição, uhum, trabalho de consultoria, podemos assim dizer. uhum, Então produz um relatório, um manual. uhum, O relatório, professor, acho que já me esclareceu, uhum, mas mesmo assim, eu vou dar o exemplo. uhum, Eu tenho deparado com alguns relatórios que eu vejo que realmente, em termos de qualidade, uhum, apesar de ser produzido por um consultor, mas em termos de ciência como tal, eu uhum, percebo que esses relatórios não trazem, uhum. quer dizer, não trazem aquela barganha científica. Ok, Então, eu sim. não sei se realmente esses manuais que são produzidos ou esses relatórios, assim como esses trabalhos de consultoria, eles passam por, não deviam passar, se passam, tudo bem, se calhar com esse corpo Uhum, de peritos que estão relacionados com uhum, a área uhum, técnica por aí, uhum. mas em termos, por que que não passam na revisão dos pares exatamente para vermos, porque aquilo também é um documento científico. Sim. Portanto, sim, Então, percebi. Então, são níveis diferentes, eu concordo com o que está a dizer, mas nós usamos o relatório técnico, na verdade, ele é uma fonte primária, que pode trazer dados ainda não trabalhados, que foram produzidos por um projeto de investigação. E é aquela única fonte que eu posso ir buscar esses dados. É daí que eu posso citar ele como relator, se for relatório técnico, ok? Ele normalmente é validado pela equipe técnica, aquela que está naquele projeto, não necessariamente por especialistas fora do projeto, que é o caso dos artigos que nós temos que, quando nós submetemos a uma revista, depois a revista busca especialistas ah, tanto ad hoc, né, que não são necessariamente parte daquela entidade que é dona da revista, para fazer essa avaliação. Mas sim, todo o projeto de investigação, neste caso falou de consultorias, há uma ligeira diferença aqui entre os relatórios de consultoria, os relatórios técnicos de projetos de investigação. Ok? Ainda que os relatórios técnicos de projetos de investigação não apresentem todas as metodologias que foram seguidas para se chegar àqueles resultados. Em algum momento até podem existir, mas provavelmente em documentos diferentes, e eles há uma tendência de a forma como nós apresentamos ali é de que, pronto, ao longo da execução deste projeto foram sendo levantado estas questões que foram sendo encontrados estes resultados. É essa descrição que aparece lá, simplesmente. Não há necessidade ali de trazer todo o arcabouço teórico que nos permitiu chegar àquilo, porque não é esse o foco, na verdade, mas sim relatar o que aconteceu no terreno. E, por via disso, eu vou ter ali naquele relatório técnico os dados brutos daquele projeto.
que, como eu disse, mais tarde, aqueles dados brutos que estão no relatório técnico podem servir de ingredientes para um artigo científico. Okay? Normalmente, o relatório técnico é apenas um primeiro documento que descreve os resultados encontrados em um projeto em execução, que esperamos nós que num segundo momento vamos, com base naquele relatório técnico e outros dados, até podemos, a partir dali, termos vários artigos científicos a serem produzidos e publicados. Inclusive, podemos, a partir daquele relatório, termos os artigos publicados, mas também podemos ter alguns artigos a irem ser apresentados em conferências ou, no final, mais tarde, produzirmos um livro. Portanto, para dizer o seguinte, o relatório técnico ele não vai ter a mesma estrutura e, digamos, profundidade da apresentação como nós o fazemos em um livro científico, em um artigo científico, em uma dissertação, em uma tese. Mas ele é considerado por tratar ou trazer os resultados na forma bruta que foram encontrados no desenvolvimento de um certo projeto. Não sei se consigo comentar, na verdade, a sua colocação. Agora, quando é consultoria, é um outro nível também de informação que nós encontramos lá. Segue menos padrões acadêmicos científicos, ainda que tenha que trazer isso, mas não está muito preocupado com esse lado. Hum, Já percebi, professor. Por exemplo, para o nosso caso, nós que somos docentes, Uhum. por exemplo, eu já participei na produção de 2 manuais de procedimentos Ok, na minha área de trabalho, né? A área financeira. ok. Então, é, sabemos que muitas das vezes os manuais de procedimento não vêm lá autores, mas vem lá, por exemplo, o facilitador, vem lá Uhum. os. Há um termo que se usa normalmente. Então, eu Uhum. poderia considerar isso como uma obra minha, ou poderia considerar isso como, quer dizer, levar aquele trabalho, fazer parte do meu portfólio científico, eu como docente, podia fazer isso? Bom, sim, sim, em princípio pode e deve fazer. Agora, em termos de classificação, se ele é um documento científico ou não, eu diria que pode não ser um documento considerado científico, na medida que ele não seguir metodologia científica para a sua elaboração, ok? E para apresentação e tudo mais. Mas que ele pode trazer aspectos que você pode aproveitar para efeitos de lecionação em disciplina, sim, não vejo problema quanto a isso. Agora, existem os chamados manuais, né? Os manuais que são normalmente uma compilação de outros documentos. E aqui vamos para uma outra terminologia que iria trazer, não sei se é aqui ainda, sim, nas fontes. Nós temos as chamadas fontes primárias e as fontes secundárias, ok? E as fontes primárias podem ser os relatórios técnicos, como havia dito antes, e os artigos científicos e as patentes. Ok? São fontes primárias. Muitas das vezes, nestes documentos, nós iremos encontrar a informação bruta, quer dizer, bruta, a informação completa sobre um determinado estudo. Ok? Bruta nos relatórios técnicos, sim, e depois, ah, só que e ali nesses documentos, esta informação será apresentada de uma forma completa, ok? Sobre aquele foco de estudo que nós estamos a fazer. O artigo científico, ele é muito estreito, ou seja, ele foca em um determinado aspecto de uma temática, de um assunto, e aborda com profundidade e tenta ser completo naquele
foco que ele aborda. Então, é fonte primária nesse sentido. Patente também é sobre aquele engenho que foi descoberto, vai trazer informação específica sobre aquele produto ali. É fonte primária. O relatório pode ter muito mais informações que depois vão ser, até podem, em alguns casos, chegar a patente, chegar até a tese, chegar a dissertações, até chegar a artigos, ok? Porque o relatório é de um projeto como um todo que depois pode ter várias abordagens e segmentos em linhas e perspectivas diferentes. Agora, o que estava a colocar, se eu utilizo os manuais de procedimento que são produzidos por equipes de consultoria para fins acadêmicos, sim, porque eles trazem, digamos, exemplos práticos da aplicação, de alguma aplicação que eu preciso que os meus estudantes percebam e vou fazer melhor isso com aquele documento, com aquele instrumento que foi produzido. Mas ele é produzido com base na leitura de vários documentos ah, científicos já publicados. E aqui volto àquela questão que eu disse que vou introduzir um outro um termo, né? Uma outra terminologia, das fontes primárias e fontes secundárias. A pergunta que vou fazer é a seguinte: um livro é uma fonte primária ou uma fonte secundária? Um manual, como o colega falou, é uma fonte primária ou uma fonte secundária? Colega Miss, já que ele é que levantou, qual é a sua opinião? Acho que não já ouviu, não é? Perfeito, professor. Muito obrigado pelo esclarecimento. Sim, sim, sim. E eu depois fiz uma outra pergunta. Não, 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 não cheguei de perceber, professor. Qual foi a questão? Desculpa. A questão é a seguinte, portanto, como eu acabei trazendo uma outra terminologia, um outro termo aqui no meio. Fonte Ok. primária, fonte secundária. A questão considera um livro que tipo de fonte? É uma fonte primária ou uma fonte secundária? Um manual, por exemplo, considera ele como sendo uma fonte primária ou uma fonte secundária? É, para mim, seria uma fonte secundária, né? Ok, exatamente, isso Sim, mesmo. sim, porque a fonte primária, conforme nós dissemos, são relatórios, tem lá a informação bruta. Ok, pronto. Sim, Era, sim. era mesmo para ver se nós estamos no mesmo entendimento. É isso mesmo. Os livros, e aqui, às vezes, nós criamos alguma confusão e discussão também quando falamos de áreas diferentes. Mas pronto, vou para o próximo tópico, que é este aqui, tipos de fontes de informação. E vamos esclarecer um pouquinho mais sobre isto aqui também. Então, aqui nas fontes primárias, já referimos a isto, ah, são aqueles documentos que trazem, então, as ideias e os factos acontecidos de forma completa e dependendo do tipo de cada que nós temos aqui, podemos ter aquela informação bruta sem nenhuma interpretação, inclusive, que são os relatórios. Não temos muita interpretação em relatórios, mas podemos ter provavelmente artigos, em anais de congresso, portanto, pronto, vou pegar um aspecto específico ali, depois vou trabalhar ele, vou apresentar uma conferência, vou receber lá sugestões, vou melhorar o mesmo documento, depois submeto como artigo científico e é publicado. Esse tem sido digamos, o caminho de produção científica. Estou num projeto, desenvolvo o projeto, vou produzir um relatório, depois daquele relatório, tiro uma parte, vou produzir um artigo para uma conferência, vou à conferência, apresento, e lá recebo muitos subsídios sobre se eu estou no caminho certo, o que é que eu devo trazer,
de adicionar a lei, depois, se eu concordar com aquilo, logicamente, eu devia melhorar isso e o próximo estágio é submeter a uma revista científica e publico. Esta é a sequência normalmente que acontece. E no final de muito trabalho de pesquisa numa área científica, já temos muito conhecimento publicado tanto em relatórios como em análises de congresso, assim como em revistas científicas, e porque já há uma consolidação desse conhecimento, nós podemos compilar esse conhecimento todo ou parte e publicamos em um livro ou em um manual. E logo, esses dois documentos que são publicados a partir dessas compilações já não podem serem chamados de fontes primárias, passam a ser chamados de fontes secundárias. Os livros, normalmente os livros acadêmicos que nós usamos, principalmente para as lecionações, eles são fontes secundárias. E existem em algumas áreas, poucas, que produzem livros consideradas fontes primárias também. Portanto, há sempre esta questão. As áreas das humanidades e ciências sociais, principalmente, no passado, tinham esta tendência de não publicar artigos científicos, mas sim publicar em livros. Portanto, faziam os estudos, iam fazendo os relatórios, só depois de desenvolver e realmente ter este conhecimento de alguma maneira relatado nos seus relatórios, é que se ia produzir o livro e não necessariamente passar por produção de artigos de conferência, para depois artigos de revista, para depois fazer a compilação. Portanto, ainda hoje há muitas áreas que são assim, as áreas humanas principalmente, realizam estudos que o documento que é produzido depois do projeto é um livro e não passam necessariamente por essas outras fases de publicação científica que é muito comum nas áreas das ciências naturais e exatas. Principalmente as ciências naturais é que têm este princípio. As ciências biológicas, física, química, são mais de produção de artigos científicos e de pouco livro. Quando é produzido um livro na área de química, esse é um livro de compilação de vários estudos já feitos e normalmente também é mais para simplificar a linguagem, para facilitar que um público menos especialista possa ter a compreensão. O que dizia o colega lá no início, quando falávamos de comunicação científica, nós podemos comunicar para diferentes públicos. Os artigos científicos normalmente são para comunicar para dentro da comunidade, para os próprios membros daquela comunidade. Ok? Normalmente, eles aqui entendem aquele linguajar que é utilizado ali, aquela terminologia que é utilizada nos artigos científicos. Muitas das vezes tem lá muitas abreviaturas, siglas e tudo, fórmulas que depois, quando nós vamos para um livro, tudo isso é simplificado ou pelo menos é trazido de uma forma mais fácil de compreender por pessoas que ainda não têm aquela maturidade científica para entender a forma como os artigos científicos são apresentados. Então, o que nós queremos aqui neste ponto é perceber que nós sempre estaremos preocupados em encontrar a fonte primária, ok? Porque é aquela que me traz a informação bruta, muitas das vezes, ou a informação completa sobre um determinado assunto, ok? Mas para chegar a esta informação, ou para chegar a esta fonte primária, porque estamos diante de um mundo com diversidade de informação circulando, é difícil, muitas vezes, chegar às fontes primárias assim, num piscar do olho. Então, precisamos também compreender como é que são as fontes secundárias que nos levam às fontes primárias. E aqui é onde entram as bases de dados. Então, as bases de dados são chamadas fontes secundárias, porque elas
nos levam às fontes secundárias. Ou seja, na verdade, elas são instrumentos que servem para nos remeter à fonte primária. Ok? Eu devo ter o domínio das bases de dados da minha área que me vão facilitar chegar às fontes primárias da minha área. Ok? E as bases de dados, nós podemos encontrar hoje em dia as bases de dados eletrônicas, mas também em tempos tínhamos os catálogos, aquelas fichas que nós tínhamos nas bibliotecas, os catálogos em livro mesmo, as bibliografias, os dicionários também são considerados como fontes secundárias, as enciclopédias, a própria internet. Ok? Apesar de que a internet ela pode ter o papel também de uma fonte terciária, dependendo da abordagem que nós estivermos a fazer. Agora, um outro tipo de fonte são as fontes terciárias. Eu costumo fazer uma pergunta simples, como quando você está diante de necessidade de buscar informação, por onde começa? Ah, Nós que estamos aqui hoje, prontos, já tivemos esta necessidade. Acredito que mesmo hoje tiveram essa necessidade de procurar alguma informação. Por onde é que começam? Alguém pode me dizer como é que faz quando tem necessidade de buscar alguma informação que desconhece a localização das fontes primárias? Como é que faz? Que percurso faz para ter alguma luz de onde vai poder encontrar isto? Sim, alguma ideia de qual é o ponto de partida? Bom, O ponto de professor, partida, acho que seria na internet, professor. vamos Internet, todos ao Google. Google, Vamos todos ao Google mesmo, gostei. publicações digitais. Sim, Uhum. gostei. É isso mesmo. Hoje todos nós vamos para o Vamos Google. Quase, quer dizer, nem todos, mas começamos a quase. refinar um pouco, procurar sites com um pouco mais de informação, mas a fonte básica Sim, é o boa noite, Google. professor. Começar Sim. mesmo pelos artigos. Não percebi. O último que estava a falar é o Francisco, acho. Dizia. O Francisco consegue repetir o que estava a dizer? Não percebi. Ou saiu, caiu. Tudo bem. Mas pronto, teriam dito aqui que muitas das vezes o ponto de partida é a internet, que isso pressupõe o Google, muitas das vezes, ou sites por aí. Porque no nosso contexto, infelizmente, esta tem sido a cultura. Infelizmente não, felizmente também. Ok, feliz ou infelizmente é assim que tem sido, na maioria dos casos. Eu fiz a pergunta de propósito antes de chegar na fonte terciária aqui. Por quê? Porque devíamos ter esta consciência. Também não digo que não podemos fazer isto de uma forma autodidata e podemos encontrar as fontes sempre na internet, mas provavelmente nós perdemos muito tempo nisto, quando provavelmente poderíamos encontrar uma ajuda próximo de nós, num lugar chamado biblioteca. Não ouvi ninguém aqui a referir a este termo. Ah, Quando está diante de necessidade, aquela que deixa sem sono porque não consegue encontrar a informação. Você vai estar sempre a tentar e a tentar e a tentar mais uma vez na internet e nunca se lembra de que poderia ir à biblioteca e procurar esta ajuda, provavelmente. Alguém já pensou dessa maneira? Agora já não pensamos na biblioteca, professor. A biblioteca Sim, está longe, enquanto temos telefone. tá bem.
Sim, concordo. Eu preciso dizer, não quero tirar esta possibilidade de todos nós podermos ser autônomas e conseguirmos fazer isto de onde nós estivermos. Mas há de chegar um ponto em que, provavelmente, nesta tentativa de eu sempre tentar ser autônomo e buscar através dos meus dispositivos ou através da internet, posso, em algum momento, até me perder no mar de informação que existe na internet e acabar até caindo nas armadilhas das publicações predatórias por aí. E poderia, provavelmente, maximizar o meu tempo usando os recursos que existem. Mas eu vejo o Sebastião, por favor. Sim, professor. Eu só queria dizer que também tem aquelas situações em que usamos a internet para ser base daquilo que depois podemos ir à biblioteca procurar. Por exemplo, eu uso alguma dessas ferramentas de pesquisa para colocar lá algum tema Uhum. e ele logo já me sugere um manual, por exemplo. E quando eu vou à biblioteca, onde tem aquele manual, Ok. pouco algum tempo Hum. que iria levar primeiro a encontrar todos os manuais que tratam sobre determinada área. Ok. Depois, talvez, começar a ver o índice de cada um desses manuais para ver se em algum momento um assunto foi tratado. E a combinação desses dois elementos, a internet e depois ir à biblioteca naquele mecanismo tradicional ou até as bibliotecas online também pode funcionar. Ok. Sim, portanto, essa é uma perspectiva. Quando pergunto se vão à biblioteca para receber auxílio nisto, é numa outra perspectiva. Mas pronto, chegaremos lá. Sim, comentando assim de uma maneira geral, antes de ir para este ponto que estava a falar o colega, em termos de terminologia, na área de ciência da informação, nós temos esses três tipos, que são as fontes primárias, as fontes secundárias e as fontes terciárias. Já teríamos dito aqui, as fontes primárias são aquelas que apresentam-nos as ideias ou fatos acontecidos que são lá descritos e de forma completa. Portanto, eu gosto de ter a informação completa sobre aquele assunto que eu quero naquele documento. E quando eu vou para uma fonte secundária, ela simplesmente vai me remeter a alguma fonte primária. Portanto, eu procuro algo sobre algas marinhas e vou usar então um catálogo para procurar ver em que livro posso encontrar isso, quem são os autores, quais são os títulos que existem de livros sobre algas marinhas, ou as bibliografias que estão nas nos artigos científicos, que são aquela lista de referências ali embaixo, também pode me ajudar a chegar a isto. Os dicionários aqui serão verbetes, que depois vamos explicar sobre aquele assunto, ok? O enciclopédia é semelhante. Agora, quando vamos para a fonte terciária, eu quero voltar para este ponto, a fonte terciária, ela aglutina as fontes secundárias e as primárias, ok? E aqui nós falamos de bibliografia e falamos de bibliotecas, principalmente. E eu quis falar, fiz aquela pergunta de propósito, mas no sentido de, eu sei de que o nosso contexto em Moçambique ainda não é bem assim, ok? Ainda não é bem assim, que eu vou aqui tentar defender, é que as bibliotecas, elas existem para auxiliar na busca da informação, não são só depositários da informação, ok? Não são depósitos, como muitos pensam. São lugares de assistência à investigação. Portanto, as bibliotecas assistem os investigadores, tanto para localizar a informação que está depositada dentro dela, assim como para perceber as melhores formas de utilizar as diferentes fontes, tanto primárias
terciários, assim como então, eu falei de primária, de secundária até primárias, ok? Então, temos que olhar a biblioteca neste prisma, ok? Como um lugar onde nós podemos encontrar assistência para isto. Eu posso perguntar aqui, quantas vezes você foi para o Google, tentou pesquisar e não conseguiu chegar àquilo que você queria encontrar? Com certeza só foram várias, ok? Mas como nunca nos colocamos a fazer essas análises, não vamos saber quantas vezes eu fui para a internet, é tentar pesquisar a mesma coisa várias vezes e não chegar a um resultado. Talvez porque não é a melhor forma que você está a usar para pesquisar. Talvez não é lá que devia ter ido para pesquisar. Provavelmente, se tivesse ido à biblioteca, perguntar aonde é que posso encontrar isso, já teriam te dito, vá pesquisar naquele lugar, naquela base de dados ou naquela fonte, por aí vai. Entendo? É este a perspectiva que eu estou a tentar colocar aqui. Usarmos as fontes terciárias nesta perspectiva. Portanto, se nós, cada uma das fontes que está aqui, sabemos como usar, seria muito bom. A primária é somente quando eu sei qual é o relatório que contém determinado assunto. Vou direto para aquele relatório, vou buscar e vou ler. Assim como o artigo, vou para aquela revista, vou buscar e vou ler. Assim como para os anais, também vou para somente naqueles casos que eu sei que é aquela a fonte que contém isso. Mas são poucas vezes que nós teremos esta certeza, ou nenhuma, provavelmente. A menos que seja um livro que eu tenho na minha casa, ok? Quero, sei lá, qualquer coisa, os que são de direito aqui, direito penal. Epá, já sabe quem é o autor que tem que consultar, eu até tenho esse livro na minha casa, então vou correr para lá. Mas se não for dessa maneira, eu tenho que ir quase que sempre a uma fonte secundária. Quando eu não sei qual é a fonte secundária a consultar, eu tenho que ir para uma fonte terciária. E a primeira fonte terciária que eu recomendo para quem não tem domínio de nenhuma das duas primeiras é a biblioteca. E quando chega à biblioteca, não é para você navegar sozinho, vai buscar auxílio a quem pode te ajudar a navegar nas fontes tantas que existem. Não sei se me compreendem. Boa noite. Eu não percebi bem como é que as fontes terciárias nos auxiliam. Não percebi bem. Desculpa. Sim, sim, ok. Então, fontes terciárias, começando pela primeira, é bibliografia de bibliografia. Ok. Imaginemos, não sei qual é a sua área de especialização, talvez assim seja mais fácil depois de explicar. A sua formação, ou área de especialização, ou área de interesse, qualquer que seja. Por favor, só para eu poder. Sim. E eu sou professora de português. Ok, português. Tudo bem. Linguista, ou não sei, no termo mais. Então, é o seguinte: quero saber, digamos, ah, sei lá, escritores angolanos, americanos, por aí vai. Aonde é que você vai encontrar algum documento que te liste estes escritores angolanos, americanos, por aí? Seria uma bibliografia, ok? É uma bibliografia. Vai listar todos os livros que foram escritos por angolanos ou americanos. Mas pode existir um outro que lista autores que fizeram listas sobre autores angolanos, ok? E esta aqui seria a bibliografia de bibliografias. Não sei se conseguiu perceber isto. Estamos diante de dois instrumentos diferentes. Um é um catálogo de uma coisa, o outro é catálogo de catálogos. Então, se conhece um desses dois,
consegue chegar à sua fonte primária. Mas se não conhece nenhum desses dois, não vai poder chegar à sua fonte primária. Este é que é o ponto que deve ser percebido. Se eu não conheço, assim, os autores angolanos que escreveram qualquer livro que seja, eu preciso encontrar uma lista sobre eles, ok? A partir dessa lista, depois vou saber quais são os livros dos autores angolanos. Mas se eu não conheço nem esta lista deles, tenho que encontrar um ou outro instrumento que me permita chegar a esta lista, alguém que escreve sobre, ah, que produz listas de autores, de romances. Então, essa seria a bibliografia das bibliografias. A gente, quando diz biblioteca, nesse sentido, é que ela, dentro dela, vai encontrar os catálogos, vai encontrar os livros e vai encontrar bases de dados, e ela pode ser também o lugar onde vai encontrar também a bibliografia de bibliografias. Então, ela é uma fonte terciária nesse sentido. Portanto, ela vai se direcionar a fontes secundárias, que a fonte secundária depois direciona-te a uma fonte primária. A bibliografia de bibliografia é isso. Aquela bibliografia que bibliografia direciona-te a uma bibliografia que é uma fonte secundária. Veja aqui, a bibliografia está aqui. Era uma fonte secundária. E dela, depois vou chegar ao livro do autor angolano. Mas eu parti de uma lista de listas, ok? Se eu quero saber, existem bibliografias de autores portugueses, ok? Depois tem a bibliografia de autores moçambicanos, bibliografia de autores são tomenses, cabo-verdianos, estou a falar dos que falam português. Depois posso ter um outro documento que me remete a estas bibliografias. Então, essa seria a bibliografia de bibliografia, então ela é uma fonte terciária, nesse sentido. Ela me remete a uma outra fonte, que é uma fonte secundária. Da fonte secundária, depois sou remetido à fonte primária. Ok? Nobre. Sim, docente, muito obrigado e agradeço muito pela explicação. Agora, daquilo que percebo, nós temos, por exemplo, autores moçambicanos, não é? Uhum. Que escrevem ou então publicam livros. Vamos supor, por exemplo, queremos falar um livro que fala da descentralização, estamos a falar em direito administrativo, ou Ok. mesmo, sim. Então, o que acontece é que esses autores moçambicanos, não é? Usam como referência alguns autores, por exemplo, ou então usam a referência de alguns autores portugueses, usam como referência alguns autores brasileiros, não é, que falam desta matéria. Então, neste caso, eu como indivíduo quero fazer pesquisa, né, nessa área, por exemplo, quero aprofundar a descentralização. Né, qual é a fonte? Qual dessas fontes é primária? Qual dessas fontes é secundária? Ok. Tudo bem. Se está a ler um livro, aquele livro, ele próprio, o livro, porque é uma compilação de estudos já feitos, ele é secundário. Agora, dentro desse livro, você encontrou lá a lista de referências que foi utilizada para produzir para compilar, né, aquele livro. Aquela bibliografia é o que nós estamos a referir aqui neste ponto. Esta aqui, a bibliografia como fonte secundária também. Portanto, ela te remete, portanto, cada a referência que está ali, ela remete diretamente a um determinado livro ou a uma determinada um documento, outro documento, né? É nesse Sim, sentido. sim. Sim, então, cada referência ela pode remeter a um artigo científico ou pode remeter a um livro. Agora, claro que da explicação nossa aqui, alguns livros poderão ser secundários e não necessariamente primários, mas outros podem ser primários, dependendo da área científica. Há áreas que só produzem livro mesmo, não tendo passado por vários outros estudos publicados anteriormente, depois são compilados.
De qualquer forma, o que estamos a dizer é o seguinte: as bibliografias que nós listamos no fim de algum trabalho, sendo ele livro, sendo ele artigo científico, sendo ele dissertação, sendo ele tese, é uma fonte secundária que está ali, que não pode remeter a outras fontes. Entendemos aqui a fonte secundária como sendo aquela que me remete a outras fontes, que essas fontes, em princípio, espero que sejam fontes primárias. No sentido que estou diante de uma lista de referências que vai me indicar quem é que escreveu o que foi citado no que eu estou a ler agora, nesse sentido somente, ok? Então seria a fonte primária. É por isso que, em muitos casos, quando estamos no mestrado e doutoramento, nos obrigam sempre a ir à fonte principal. Neste caso, não vou usar o termo primária aqui, vou usar a fonte principal. Há uma diferença entre estes dois termos, essa terminologia fonte principal e fonte primária aqui. O que eu quero dizer, por exemplo, há uns casos em que eu li uma citação em um trabalho e depois eu trago aquela citação no meu trabalho. Quando eu trago no meu trabalho, eu tenho que citar a fonte onde eu li aquela citação. Logo, aquela fonte que eu li, aquela citação, ela não é a fonte principal. Ou tenho que ir para a fonte onde devo encontrar aquele autor que escreveu aquilo ali pela primeira vez. Então, nesse caso, é aqui dizer que estamos numa lista de bibliografia que me remete à fonte que escreveu aquilo, não aquela que citou aquilo. É um caso. Mas, de qualquer forma, para a questão do colega, fica sempre o seguinte: se você está a ler um livro, de qualquer que seja o autor, e lá no final daquele livro tem uma lista de referências que remetem a outros livros de diferentes autores, você está diante ali daquela lista, ela é considerada uma fonte secundária porque ela te leva a outras fontes que podem ser primárias nesse caso. E se te levam a fontes que não são primárias, nesse caso, a lista diante de uma fonte terciária. Ok? Portanto, a fonte terciária me leva sempre a uma fonte secundária, a fonte secundária me leva sempre a uma fonte primária. Quando eu digo é bom ir à biblioteca, é porque a biblioteca vai poder te assistir nesse sentido. Eu quero informação sobre isto. Ok, bom, é melhor você consultar esta base de dados. E nessa base de dados, então, vai poder chegar às fontes primárias. As bibliotecas, em princípio, têm pessoas especialistas. Não estou a dizer que nós temos tudo isso aqui, mas esse é o pressuposto da existência de uma biblioteca. É para assistência à investigação. Então, logo lá, você tem que encontrar esta assistência, no sentido de, para além de você localizar a informação que está lá dentro, até pode ser aconselhado a ir a uma determinada instituição que é aquela que melhor vai poder te servir em termos de informação que você procura. Na Europa, principalmente, temos vários exemplos dessa natureza. As bibliotecas públicas, até não vou falar das universitárias e de investigação, as públicas são bastante ativas nesse sentido, porque as pessoas de todos os tipos, aqui não vou falar de investigadores, qualquer que seja, quando deseja uma informação e não sabe onde localizar, o melhor lugar que você pode ser auxiliado é na biblioteca pública daquele lugar. E elas estão preparadas para auxiliar em todos os sentidos, desde buscar informação até auxílio de utilidade pública, por exemplo. Okay? Então, é nesse sentido que eu estou a trazer esse aspecto. Mas eu trago esse aspecto porque, pela minha experiência também,
Pronto, acho que alguns devem já me conhecer. Sou da Universidade Eduardo Mondlane já há bastante tempo, sou o diretor dos serviços de documentação, que também responde pela Biblioteca Central. Então, no nosso contexto, é comum ouvirmos alguém a dizer: não é possível encontrar informação sobre isto, sobre aquilo em Moçambique, porque não existe. Mas nunca foi à biblioteca perguntar se existe ou não. Mas diz categoricamente dessa maneira. Não há acesso à literatura em Moçambique. Eu digo, estamos a falar de qual Moçambique? É este que eu estou. Não é possível. Por quê? Porque nós achamos que, como temos um dispositivo, temos internet, podemos encontrar tudo. É possível que encontre, mas provavelmente vai gastar muito mais tempo para encontrar do que se fosse uma biblioteca mais próxima, que tem condições mínimas de assistir, né, e procurar esta assistência. Portanto, é só mesmo para a chamada de atenção. Às vezes, precisamos lembrar de que as bibliotecas existem para isso mesmo, okay? Assistir. E sabem fazer isso melhor do que qualquer outra entidade em todos os sentidos. Então, temos que ter esta noção de que quando eu estou diante de uma necessidade de informação, principalmente quando se trata de informação acadêmico-científica, as bibliotecas universitárias são o lugar primeiro que nós devemos ir quando temos dificuldades de encontrar. Sim, podemos fazer isso de forma autônoma na internet, mas provavelmente teremos mais dificuldade de chegar a algum resultado fiável. Pronto, já falei bastante nesses conceitos todos. Não sei se alguma observação, não sei se a colega que tinha perguntado antes sobre esta parte de fonte terciária, os meus comentários deram para esclarecer. Sim, doutor, muito obrigada. Ok. Pronto, avançando, então vamos sair dali. Aqui é mesmo para mostrar o que é que seriam fontes terciárias, já no ambiente digital. Aqui o Google é uma fonte, o Google podemos considerar ela como sendo uma fonte terciária, porque a partir dela podemos ir a uma base de dados e da base de dados depois vamos para o artigo científico. Logo, estamos diante de uma fonte terciária. Portanto, eu, sim, aconselho a usar o Google Acadêmico, mas não aconselho a usar o google.com, o comercial. Okay? Ele não é feito para a academia, é feito para outros fins. Okay? Então, ali nós perdemos muito mais tempo a tentar encontrar alguma coisa e muitas das vezes saímos de lá frustrados. Então, na minha lista aqui não coloco o Google, aquele mais usado, o Google comercial, o .com só. Coloco o Scholar Google, que é o chamado Google acadêmico, que me permite chegar a referências, a artigos, a livros e às vezes também me leva à base de dados por onde depois posso pesquisar a outras fontes. Em Moçambique, nós temos um acesso ao chamado portal da Research for Life. Não sei se o colega conhecem este portal. Alguém já usou? O meu, portanto, o segundo bullet, este aqui, portal Research for Life. Alguém já usou aqui? Os colegas que estão aqui neste grupo? Não me parece. Ok. E depois falaremos sobre isso com algum detalhe, mas é uma fonte terciária e esta fonte tem dentro dela 5 portais. O portal Ágora, portanto, isto aqui deve estar para dentro. O portal Ágora, que é da área que fornece informação para a área agropecuária, Ágora. O INAR, que fornece informação para a área da saúde e biomedicina, no geral. Foram os 2 primeiros portais a serem criados desse grupo Research for Life. Foram criados o INAR aqui pela OMS, Organização Mundial da Saúde, e o portal Ágora pela FAO, lá nos anos 2004, 2005, por aí.
foram lançados. Research for Life, Pesquisa para a Vida, é uma iniciativa ligada às Nações Unidas para ajudar os países em desenvolvimento a ter acesso a conteúdos de qualidade que, de contrário, não seria possível estarem disponíveis porque pertencem, muitas das vezes, a editoras comerciais que vendem isso por valores que são insuportáveis para os nossos contextos. Então, naquela altura, a OMS, principalmente, e a FAO juntaram esforços e começaram a buscar financiamento e também a negociar com as editoras para ceder como responsabilidade social o acesso aos países em desenvolvimento. Então, criaram aí dois grupos, o chamado Grupo A e o Grupo B. O Grupo A, portanto, isso utilizando os indicadores do Banco Mundial sobre desenvolvimento econômico, portanto, e o grupo A é aquele que beneficia-se de forma livre aos conteúdos que são disponibilizados para o seu país. Cada país tem um certo pacote que as editoras permitem que tenham acesso de forma livre, sem pagamento de custos. Moçambique faz parte do grupo A. E o grupo B é um grupo de países em que tem alguma capacidade, então eles podem aceder, mas devem pagar algum valor simbólico para o acesso. Namíbia faz parte do grupo B, por exemplo. Ok? Então, depois iremos mostrar isso no próprio site, em outras sessões. E dentro do portal Research for Life, mais tarde foram criados os demais portais. Portanto, começou com essas duas, a área da agropecuária, a necessidade de desenvolvimento agrária dos países e tudo mais, saúde, que é muito importante para o desenvolvimento dos países. Depois vieram as áreas do ambiente, que é o OAR que está aqui, o OAR da área do ambiente, e depois ARD, que é o quarto aqui, é da área de inovação e desenvolvimento, tecnologia, portanto, as engenharias estão por aqui, e a área de meio ambiente está ali em cima. E recentemente, em 2018, mais ou menos, acho que foi por aí, foi criado o GOAL, que tem a ver com a área de direito, ilegalidade e justiça. Então, são 5 portais. E depois vamos me perguntar, e as ciências sociais e humanas onde é que estão? Estão em todas, porque são transversais. Então, dentro do Ágora vai encontrar lá material da área de sociologia, história, geografia, economia e tantos outros. Mesmo direito, há de encontrar lá, mas pronto, mais tarde criou-se então um portal próprio da área de direito, que é este último. E eu coloco aqui um link chamado Biblioteca de Estado da UEM, como uma fonte terciária também, porque dentro deste site nós iremos encontrar tanto links para base de dados, assim como links para revistas e outros materiais. E mais para baixo eu coloco aqui um outro link que é o chamado LibAb Sampertur, é uma ferramenta que nós aqui na UEM tínhamos, mas ainda funciona até, que permite fazer uma pesquisa distribuída, como se fosse o nosso Google aqui, mas ele está associado apenas à base de dados de informação científica, enquanto que aquele Google está associado a qualquer tipo de informação, ok? Tanto científica, acadêmica, comercial, propaganda, por aí. O Google acadêmico já não, é mais a área acadêmica mesmo, ok? Então, esses são alguns portais que eu considero fazerem parte da categoria de fonte terciária. No slide seguinte, apresento links que considero fazerem parte da categoria de fontes secundárias. Apenas é uma demonstração também aqui, não vou entrar em nenhum dos links, mas vocês têm acesso a isto lá no portal, na plataforma Aula, podem depois ir clicando. Apresento aqui nesta lista 3 links. Primeiro, os 3 links que aparecem aqui, a JOL, DOAGE, Cielo, foi propositado a sua listagem ali naquele ponto, porque
eles são portais que fornecem conteúdo de acesso livre, portanto, não preciso pagar. Se eu encontro um artigo aqui que me interessa, posso baixar, não pago nada. A JOL é um portal de revistas africanas online publicadas em acesso aberto. African Journals Online, é isso? Acho que é isso. Online Journals, ok. Mas o ponto é que se quer encontrar revistas que são publicadas no contexto africano, este é o lugar, ok? Quero conhecer alguma revista aqui da Nigéria. É só clicar nesse link, depois lá procura por país, vai encontrar lá alguma revista da Nigéria e pode navegar. Também pode fazer uma pesquisa no formulário que ele aparece. O DOAJ é semelhante ao AJOL, mas o DOAJ é um diretório de Open Access Journals, portanto, de todas as revistas publicadas em acesso aberto a nível mundial. Portanto, os que estão no AJOL também vão estar aqui, se reunirem os requisitos para serem cadastrados neste aqui. Portanto, há uma avaliação para que uma revista seja indexada no AJOL, assim como para que seja indexada no DOAJ. Lembra-se lá atrás, quando eu falava da questão de revisão por par, de credibilidade de revistas, são alguns aspectos que, se nós queremos saber se este artigo foi publicado em uma revista de acesso aberto em África e esta revista tem credibilidade, o primeiro lugar que eu devo verificar é aqui. Venho para o AJOL e vejo se a revista está listada no AJOL. Se não está no AJOL, não estou a dizer que não é uma boa revista, mas provavelmente ainda não reúne todos os critérios para ser uma revista de credibilidade. Pode ser uma revista nova que acabou de ser lançada, ainda precisa de alguma estabilidade para depois ser indexada aqui. Então, são esses elementos que nos permitem avaliar se o que nós estamos a ler realmente vale a pena ler ou estamos a perder tempo. Então, se é uma revista que é publicada fora do continente africano, mas em acesso aberto, se não está listada neste lugar, não recomendo que você utilize esse material, porque pode ser que seja de uma revista predatória, assim como no caso da África. Portanto, as revistas predatórias, elas não são indexadas nesses portais. E se indexadas por alguma falha qualquer, quando é descoberto de que revista predatória, ela é descontinuada, é retirada do portal, ok? Cielo, portanto, nasceu no Brasil. Cielo BR também nasceu no Brasil para publicar, para aglutinar ou indexar revistas em acesso aberto do Brasil. Mais tarde se alastrou pelo mundo, já existe um Cielo África do Sul, existe um Cielo Portugal, Argentina, México, por aí vai. E hoje em dia é possível também pesquisar nessa plataforma para encontrar conhecimento que esteja disponível em acesso aberto. Portanto, até aqui era tudo acesso aberto, mas daqui para baixo já muda um pouquinho. Science Direct, Emerald Insight, depois Spring Link, Wiley, por aí vai. São algumas bases de dados. Essas 4 que eu falei agora, Science Direct, Emerald, Spring e Wiley, são algumas bases de dados muito importantes para todas as áreas. Todas as áreas não, mas para a maioria. Science Direct é a base de dados da editora Elsevier. A editora Elsevier é a maior editora mundial em termos de publicação de conteúdos científicos. A quantidade de revistas que ela possui e de artigos que são publicados diariamente, ela é a primeira no ranking em termos de grandeza de conteúdo, ok? Quantidade de conteúdo. E também qualidade, podemos até arriscar a dizer isto, ok? E depois, a seguir a ela, vem a Spring. Esta ordem aqui não tem nada a ver com a importância. Mas a seguir, em termos de grandeza, viria a Spring. E nós, quando eu digo nós, nesse momento, estou a me referir à Universidade Eduardo Mondlane, tem acesso tanto a Science Direct,
que pagamos uma licença, até ela foi paga exatamente este mês, quer dizer, o contrato pelo menos foi assinado este mês. E também temos acesso à Spring, e a Spring nós assinamos até como UEM, mas a partir de um consórcio chamado AMUBAP, e está disponível para todas as instituições de ensino superior e de investigação de Moçambique que fazem parte da AMUBAP, depois falarei sobre isso mais tarde. E também já tivemos a assinatura da Emerald, então temos algum conteúdo que está disponível. A Wile, que está aqui, nós temos acesso ao Wile a partir da plataforma Research for Life, que é essa que mostrei antes. É possível aceder a vários conteúdos restritos a partir dessa subscrição. Depois irei mostrar como é que isso funciona. As datas que vêm a seguir são de acesso livre para Moçambique, em algum momento. Um certo conteúdo nós podemos aceder de forma livre, sem pagar. Essas duas são para a área de matemática, e esta aqui é um gestor, é um repositório de revista. Portanto, aqui o conteúdo que nós acedermos aqui, às vezes, pertence a essas editoras, estão ali, mas é um conteúdo já com algum tempo de vida, ou seja, não atualizado. Portanto, ele funciona como um armazém de conteúdo das editoras. Quando passa aquele período que eles acham que já conseguiram o retorno de investimento feito, eles canalizam para esta entidade, que ela fornece a preços mais baixos, e para o caso de Moçambique até temos um pacote free que nós temos acesso nessa base de dados sem necessidade de pagamento. E pronto, aqui continuam as bases de dados terciárias, não vou me ater muito a elas, todas que estão aqui, vou me ater a estas três últimas que estão aqui, ok? Tenho aqui a Dimension, a Scopus e a Web of Science. Por que vou falar dessas três aqui? Essas três ferramentas são bases de dados de indexação, ok? Não pertencem, não são bases de dados de texto completo, ou seja, a ideia aqui não é ir encontrar um texto completo, mas sim é encontrar referências que abordam sobre um determinado tópico, que são publicados pelas diferentes editoras no mundo. Por exemplo, a Dimension, ela é uma iniciativa em acesso aberto, portanto, de uma entidade que o objetivo principal é colocar uma ferramenta que esteja disponível a custos relativamente baixos para a comunidade científica, aquela que não tem capacidade para subscrever uma Scopus ou uma Web of Science. Nós não temos acesso na UEM às Scopus nem à Web of Science. São bases de dados muito importantes, mas também são muito caras para subscrever. Em tempo, as duas já estiveram disponíveis também através do portal Research for Life, mas já não estão mais disponíveis. Então, não é possível fazer uma pesquisa para, por exemplo, os que querem fazer uma revisão sistemática. Recomendamos sempre que utilizem uma base de dados de índice e não uma base de dados de cada editora. O que eu estive a falar antes é base de dados de cada editora. Vou entrar aqui, estou entrando na Elsevier. Vou entrar aqui, estou entrando na Emerald. Vou entrar aqui, estou entrando na Spring Nature. Vou entrar aqui, estou entrando na John Wire. Portanto, é uma editora. Teria que entrar em cada uma delas para depois juntar as referências. Quando entro na Dimension, estarei a pesquisar quase que todas as bases de dados que existem no mundo. Portanto, estou a pesquisar conteúdo publicado pelas diferentes editoras existentes no mundo. Nós temos cerca de 70.000 editoras a nível mundial, e nós aqui podemos encontrar os conteúdos que estão disponíveis. O mesmo acontece aqui nas Scopus. Teremos o conteúdo representativo. Portanto, se você faz uma pesquisa nas Scopus, você está a ter uma amostra daquilo que é publicado a nível mundial sobre aquele assunto, ok? Assim como quando faz uma pesquisa no Web of Science, ela é relativamente
menor em termos de grandeza comparado às duas primeiras, porque ela tem um viés eurocêntrico, ok? Indexa principalmente revistas publicadas em países do centro da ciência, da América do Norte e também da Europa, ok? Não todos os países, mas aqueles considerados os centro da ciência, Alemanha, França, Inglaterra e outros, e depois, do outro lado, próprios Estados Unidos e Canadá, por aí. Ok? Então, são estas as fontes que eu queria que vocês tivessem, então, esta primeira experiência. E acho que nós não vamos conseguir chegar ao segundo slide. Então, eu vou agora para as fontes secundárias, que não são mais bases de dados, mas são repositórios. E também vou colocar para vocês, vou sair do slide nesse momento e vou colocar o link. Portanto, já coloquei o link no chat para que possam responder. Vejam se conseguem aceder, está lá. E vou então voltar a projeção. Onde é que está? Prontos. Dizia que nas fontes secundárias também podemos considerar os repositórios. Os repositórios, já começo a listar aqui os nossos repositórios. Em Moçambique, nós temos um repositório que foi lançado este ano, em junho, o chamado Repositório Científico de Moçambique, que em tempos passados também teve a denominação de Repositório Saber. Mas na última versão, depois de aprovado o regulamento do Repositório Científico Nacional, então mudou de nome para Recimo, Repositório Científico de Moçambique, e está disponível nesse link. A ideia do Recimo, nesse momento, é que é um repositório comum. Todas as instituições de ensino superior que não têm capacidade para construir um repositório próprio poderão ter uma comunidade ali. A UEM e a Católica têm seus repositórios, então vocês podem encontrar o repositório da UEM naquele endereço, da Católica também naquele endereço. Os três últimos que estão aí nesse slide, o OASI-BR é o repositório agregador, semelhante ao nosso Recimo, mas ainda não chegamos nesse nível. Este aqui, o OASI-BR, se você quer pesquisar teses e dissertações publicadas por universidades brasileiras, ao invés de entrar em cada universidade para encontrar o repositório do, sei lá, UFMG, Federal de Minas Gerais, da USP, que é de São Paulo, você pode entrar aqui e vai pesquisar em todas as universidades, em todos os repositórios das universidades do Brasil, inclusive da América Latina e inclusive de Portugal. Por que é isso? Porque o OASI-BR está integrado ao RECAP. O RECAP, então, é o repositório científico de Portugal. O OASI-BR é o repositório científico do Brasil, mas eles já estão integrados entre eles, portanto, entre os dois. E este aqui do OASI-BR está integrado com todos os repositórios da América Latina, estou a referir à Argentina, Venezuela, Colômbia e tantos outros países aí da América Latina. E temos um terceiro repositório que é importante, para nós, enquanto falantes da língua portuguesa, que é o repositório da CPLP. E ele, então, a ideia dele é agregar os conteúdos dos países de língua portuguesa. Nesse caso, vamos agregar os repositórios de Moçambique, Portugal, Brasil e São Tomé, Guiné-Bissau, Angola, por aí. E neste momento, no repositório da CPLP, já estão agregados os repositórios de Moçambique, a partir do repositório da UEM, que foi o que foi agregado, não foi este, porque ainda estava em desenvolvimento, mas não já estava disponível, e eu faço parte dessas equipes que fazem isto.
Então, acabei entregando o nosso link. E pronto. Então, aqui são os repositórios que eu recomendo que vocês possam, então, usar também quando forem buscar informação. E aqui temos outros repositórios. Portanto, este NDLTD, que é um repositório de teses que são publicadas a nível mundial. E depois temos o La Referência, que é semelhante, que ele tem quase que os mesmos conteúdos que estão no Oasis BR e também no Recap, porque estão integrados. O La Referência está integrado no Recap, está integrado no Oasis BR também. E o Dart é um repositório de teses publicadas no espaço europeu, todo o espaço europeu, enquanto que o Recap é apenas Portugal. PQDT é de teses, de documentos em acesso aberto, na verdade, publicados nos Estados Unidos, principalmente da América, que gerido pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Isto eu queria trazer nesta parte introdutória. Como viram, são várias fontes de informação científica, algumas específicas para áreas científicas, outras mais abrangentes, para dizer o seguinte: não sei quantas vezes que vocês entraram no Google e conseguiram chegar a uma dessas fontes. Tenho muitas dúvidas que tenham conseguido. Algumas que são fáceis de chegar a elas, normalmente são aquelas três primeiras que estão aqui, estas aqui. Facilmente, quando entra no Google, pode cair numa dessas aqui, mas provavelmente não consegue chegar a todas as outras. E dependendo da sua área de interesse, vale a pena não ir para o Google, ir direto a uma das fontes que está aqui e pesquisar diretamente nela. Depois iremos perceber isso nas próximas sessões, o que é que estou nesse momento a falar. Então, quando eu dizia, perde-se muito tempo fazendo tentativas no Google, é isso que estou a me referir. Vai fazer várias tentativas para conseguir alguma informação que talvez não é relevante. Mas se você conhece a fonte certa, principalmente a fonte secundária, não é muito importante conhecer a fonte primária, mas é muito importante conhecer a fonte secundária, porque é ela que vai com alguma facilidade me levar a uma fonte primária, ok? É muito importante conhecer as bases de dados, saber o que é que essa base de dados pode me trazer de informação, quais são as áreas cobertas por essas bases de dados, iremos fazer isso no futuro, nas próximas sessões. E por fim, hoje, sempre gosto de deixar esse slide aqui como um lembrete. Portanto, é uma frase do Samuel Johnson, que diz o seguinte: metade do conhecimento consiste em saber onde encontrá-lo, ok? E eu tenho que ter noção de como é que eu vou encontrar informação sobre aquilo, ok? É o mesmo que dizer aonde que vou pesquisar mesmo. Qual base de dados devo usar para este tipo de investigação ou este tipo de pesquisa de informação? Será que vale a pena ir para Google acadêmico? Vale a pena ir para o Google comercial? Vale a pena ir para, sei lá, uma base de dados da Emerald? Vale a pena ir para a base de dados da Science Direct, da Spring, da Wiley? Qual é que melhor pode me fornecer informação dentre tantas opções que eu tenho? Se eu quero informação apenas publicada em África, talvez não vale a pena ir para a internet e fazer isso. Vale a pena ir ali no AJOL, que já sei de que aqui são revistas publicadas por instituições africanas. Não vou dizer que as outras revistas não vão publicar sobre a África, vão, mas ali tem, grosso modo, informação publicada por especialistas africanos para africanos. Mas também posso encontrar isso na Science Direct, claro, posso. Não estou a dizer que não pode, mas ali já seria um ponto de partida talvez com alguma segurança sobre alguma coisa. Pode não ser o suficiente, mas pode ajudar bastante, ok? Então, nesta sessão, já são 19h20, não vale a pena iniciar o próximo slide, e vamos fazer na próxima sessão. Pensei que fosse conseguir fazer isso. As nossas sessões devem ir até as 20 horas, não é? Acho que é isso, 17 até as 20. É Sim, isso, professor. Mas, Pois. Mas professor, uma se terminarem pergunta. mais cedo, melhor ainda. Somos eficientes também.
Sim, sim, sim. Não, como eu disse, vamos fazer sempre sessões corridas para terminar pelo menos 20 minutos antes das 20. Mas Sim, sim. para iniciar os slides agora não vale a pena que vamos parar no meio, prefiro deixar para a próxima sessão mesmo. E então Exatamente. vamos parar aqui e posso, então, estou disponível para comentar observações ou perguntas que queiram fazer. E ah, ah, a minha pergunta é se vocês conseguiram aceder ao link e estão a preencher a presença de hoje. Nós estamos Sim, eu professor. em particular não estou a Eu preencher porque estou consegui. atento na aula, professor. Ok. Não, Mas professor, consegui aceder. seria, eu acho que professor seria bom saber quem realmente de quem ele recebeu, porque é importante fazer isso. Porque eu, por exemplo, preenchi e mandei, mas não sei se realmente Não, chegou até. se preencheu, certamente chegou, mas pronto, podemos verificar. Seria bom, professor, senão. Podemos verificar rapidamente. Afinal, foi mandado aonde? Foi enviado aonde? No No chat. Chat, chat. colega nobre, está no chat. Eu voltei a mandar há pouco. Então, já tenho aqui esses nomes que preencheram, faltam alguns, tantos ainda. Aqui tem 9 colegas, e aí está 17, então faltam 9, 8 por aí. Sim, professor. E quanto ao portal onde buscamos informação, eu queria saber se em, em alguns repositórios de informação temos a possibilidade de buscar em português ou só tem que ser em inglês. Falo dos repositórios internacionais, Ok. por exemplo. Sim, chegaremos aí, mas pronto, já que fez a pergunta hoje, vou comentar. Eu não tenho resposta, eu costumo fazer comentários. Sim, a pesquisa científica em qualquer base de dados, nós recomendamos sempre que seja feita utilizando termos traduzidos para a língua inglesa, ainda que eu queira buscar coisas que estão na língua portuguesa. Mas por causa da fidelidade da informação Sim, é o seguinte, ou conteúdo. normalmente a indexação, que é o processo de catalogação dos materiais nas bases de dados, ela obedece certas diretrizes, e uma das diretrizes é aquela que nós preenchemos o título em português. Quando você faz qualquer artigo, tem que ter sempre o título em português e em inglês o resumo em português. Bom, se a sua língua primeira for português, né? Eu estou a usar português e inglês aqui. Se for qualquer outra, sempre vai ser a sua língua e depois a língua inglesa, ok? Para estes três momentos, título, resumo, palavra-chave, ok? Sempre, se está a escrever em espanhol, você é obrigado a fazer tradução pelo menos destes três elementos para a língua inglesa, que são elas que são melhor tratadas nas bases de dados. Não estou a dizer que as outras partes não são bem tratadas, mas as bases de dados tendem a ter mais cuidado com a indexação na língua inglesa, principalmente. É daí que, às vezes, você vai estar a pesquisar numa base de dados que até tem muito conteúdo em português, e quando você coloca as palavras-chave, os termos na língua portuguesa, vai ter menos ocorrência de registro sobre aquele assunto do que se você colocar na língua inglesa. Por um lado, não é somente pela tradução, mas é pelo uso do vocabulário controlado, os chamados tesauros, os nomes científicos, os nomes, a terminologia daquela área. Muitas das vezes as expressões da terminologia da área são na língua inglesa. Acaba que o tratamento da indexação nas bases de dados é melhor caracterizado na língua inglesa do que na língua portuguesa. Não sei se consegui fazer entender.